Bom, hoje nós vamos estudar um pouco de relevo terrestre. E para entender o relevo terrestre, até a constituição atual desse nosso relevo, a constituição dos nossos solos, é necessário entender um pouco antes a respeito da estrutura interna da Terra. A Terra, ela é dividida em três partes principais em sua estrutura interna: crosta, manto e núcleo. A crosta é a parte mais superficial da Terra. Essa crosta, ela também denominada da parte litosférica da Terra, ela é essa parte superficial em que nós temos a sustentação para a nossa sobrevivência no nosso planeta. É a parte que nos dá essa sustentação. Nós temos também o manto. No manto é uma região onde está localizado o magma. E esse magma, que ao sair dessa parte interna da Terra em direção à parte externa em forma de lava, tem uma função destrutiva como também construtiva no nosso relevo terrestre. Nessa região aqui do manto, entre o manto e a crosta, existe uma região que é denominada de astenosfera. Entre o manto, astenosfera. Entre o manto e a crosta, existe essa região que é denominada de astenosfera, e que nessa região, que é uma região tem uma superfície pastosa por onde está localizado esse magma, uma superfície mais pastosa, existe sobre essa região entre a crosta e o manto as chamadas placas rochosas, ou placas litosféricas, ou placas tectônicas, que nós vamos estudar em breve. E a parte mais interna da Terra, cheio de mistérios, por sinal, cheios de filmes que procuram retratar esse centro da Terra na sua parte, a estrutura interna da Terra na sua parte mais central, nós temos o núcleo. O núcleo é a parte sólida que existe na Terra, que está mais ao interior da Terra, tá? Núcleo. E o núcleo ele pode ser inclusive dividido em núcleo externo e núcleo interno. Sobre aquilo que eu falei a respeito da astenosfera, a região onde está compreendida as placas tectônicas ou placas litosféricas, para entender isso, nós vamos entender o que é a teoria da deriva continental, para aí sim entender os fatores que modificam o nosso relevo terrestre. No início da década de 20, um pouco antes, ali no século 20, um cidadão chamado de Alfred Wegener, ele apresentou uma teoria falando que os continentes, eles eram um só. Os continentes em sua configuração atual hoje, eles eram formados por apenas um continente, chamado de Pangeia. Esse único continente chamado de Pangeia, com o passar do tempo, ele foi se fragmentando e dando origem aos continentes que nós conhecemos hoje. E como que isso aconteceu? O Alfred Wegener, que formulou essa teoria, ele propôs que houve sim a separação ali da Pangeia desse único continente e a formação de outros continentes. E ele pôde apresentar isso a partir de dados que comprovavam que existiam, por exemplo, restos ali de fósseis em extremidades que antigamente formavam um encaixe. Tanto é que se nós ao observarmos o mapa do mundo, nós podemos entender que a parte do Brasil forma praticamente um encaixe perfeito com o continente africano. E isso dá para entender que antigamente os continentes eles eram juntos, e outras partes também aí relacionadas aos continentes eles vão se encaixando e que eles estão se separando. Separando por quê? Anos mais tarde, a teoria ali do Alfred Wegener, que foi um pouco antes da década de 20, no século 20, anos mais tarde teve uma outra teoria que apresentava que
na região do limite do manto com a crosta existe esta região denominada de astenosfera e, consequentemente, placas tectônicas que estão se deslocando e permitindo, elas estão se deslocando, movimentando, entrando em choque e, consequentemente, permitindo o deslocamento dos nossos continentes e até da configuração atual que nós conhecemos. E pensando nessa teoria da deriva continental, pensando na teoria da tectônica das placas, nós podemos entender que existem fatores internos, ou melhor, fatores endógenos, que é a mesma coisa que interno, são fatores que podem modificar a estrutura interna, que podem modificar o nosso relevo terrestre a partir de algo que pode ser interno, como também pode ser externo. Sobre os fatores endógenos ou fatores internos, nós temos o tectonismo. E esse tectonismo, ele pode originar os terremotos, como pode originar os vulcões. Em áreas limites de placas tectônicas, e é sempre bom salientar, é sempre bom observar que a nossa Terra é como se fosse um ovo rachado. E nessa parte rachada existem as placas tectônicas que estão realizando o movimento e, consequentemente, dando origem aos continentes que nós conhecemos na sua configuração atual. O que acontece aqui, pessoal? Quando a Terra ela está realizando, então essas placas tectônicas elas estão se movimentando, as áreas limites de placas tectônicas, essas áreas limites dessas placas, elas entram em choque, elas entram em atrito. E ao entrar em atrito, essas áreas elas podem provocar terremotos, abalos sísmicos em decorrência desse atrito, podem originar a formação de vulcões, de cadeias montanhosas e, consequentemente, modificar o nosso relevo terrestre. E esse é causado por um fator endógeno. Por que fator endógeno? Porque leva em consideração o tectonismo, ou seja, a dinâmica ali do movimento, da movimentação das placas tectônicas, que estão sobre aquela região denominada de astenosfera, essa região pastosa. E quando essas placas tectônicas elas estão se movimentando, ao originar, por exemplo, um terremoto, lógico que vai ser de um caráter destrutivo, mas o relevo terrestre ali, a paisagem, ela vai sofrer uma modificação. Como também que ao originar um vulcão, por exemplo, o tectonismo poder originar um vulcão, ao existir um derramamento daquela lava sobre aquela parte na qual originou esse vulcão, vai ter também uma formação ali de uma nova paisagem. Por quê? Porque tem além de ter um caráter de destruição, aquele vulcão tem um caráter de construção. Por quê? Porque quando aquela lava sair na superfície, na temperatura que está diferente daquela parte interna de onde ela saiu, vai se transformar em uma rocha e assim, consequentemente, são fatores que vão modificar aquele relevo terrestre. Quando existe, por exemplo, a movimentação das placas tectônicas, existem a formação de dobramentos, existem a formação de cadeias montanhosas. No limite dessas placas tectônicas pode existir a formação dessas cadeias montanhosas. Consequentemente, com a formação ao longo dos milhões de anos dessas cadeias montanhosas, o que vai acontecer? Esses dobramentos, que são chamados de dobramentos modernos, porque estão ali nos limites das placas tectônicas, vão modificando o relevo terrestre. Daí eu faço uma pergunta: no Brasil, tem montanha? O Brasil, ele não tem as montanhas de formação recente porque nós não estamos no limite das placas tectônicas, mas nós estamos sim no centro da placa sul-americana. Logo, não estando no limite de placas tectônicas, não existe a possibilidade de ter uma formação de montanha recente no Brasil, porque isso seria um dobramento moderno. Impossível isso para o Brasil, Não daqui a alguns milhões de anos com a movimentação, aí tudo bem. Mas hoje nós não temos a formação de montanhas, porque não existem esses dobramentos modernos. Consequentemente, nós não estamos no limite de placas tectônicas sem existir essa formação aí dessas montanhas.
Esses são fatores relacionados ao tectonismo, fatores endógenos, ou seja, fatores internos que modificam o relevo terrestre. Mas existem também fatores exógenos ou fatores externos. Fatores exógenos ou fatores externos. O que isso quer dizer? Existem alguns fatores que podem modificar o relevo terrestre não por uma força interior, não por um tectonismo, isso também modifica, mas também algo externo que pode modificar o relevo terrestre. Vamos pensar da seguinte maneira: nós temos aqui uma área mais elevada, de planalto, uma área mais ondulada, e essa área, com o passar do tempo, recebendo bastante chuva, vento, esta área, ela vai sofrer um desgaste. E esse desgaste que vai existir com o passar do tempo, isso é o que nós vamos chamar de intemperismo, ou seja, são agentes externos que vão modificar o relevo terrestre. Ao sofrer esse desgaste aqui, ao sofrer esse processo de erosão, sedimentos que aqui estavam são transportados a áreas mais baixas e existindo um processo de sedimentação, de acúmulo de sedimentos. Logo, nós podemos concluir que fatores externos, como chuvas, como ventos, também podem modificar o relevo terrestre, podem provocar uma erosão, um desgaste daquele relevo, podem provocar também um acúmulo de sedimentos e a formação ali de novas paisagens, inclusive na formação de rochas sedimentares. E é nisso que eu quero levar em consideração agora, os tipos de rochas. Nós temos, por exemplo, a rocha magmática. Essa rocha magmática são rochas que são originadas a partir da solidificação do magma. Exemplo de uma rocha magmática, o basalto. Quando existiu a solidificação ali daquele magma, a solidificação ali desse magma, ele pôde originar ali, ao entrar em contato com a temperatura superficial, a temperatura da superfície terrestre, origina um tipo de rocha a partir daquela solidificação. Exemplo, basalto. Rocha sedimentar. Quando existe um acúmulo de sedimentos, esse acúmulo de sedimentos, de detritos, pode originar a formação de um tipo de rocha. Exemplo de uma rocha sedimentar, varvito. Nós temos também a rocha metamórfica. A rocha metamórfica, o próprio nome diz, metamorfose, transformação. É uma rocha que vai ser originada a partir de uma rocha pré-existente. Ela sofreu uma transformação em relação à temperatura, uma transformação química, física, que seja. Ela sofreu uma transformação e originou uma outra rocha. Isso é chamado de rocha metamórfica. Exemplo aqui, nós temos o mármore. O mármore é exemplo de uma rocha metamórfica. Pessoal, nós estudamos então nessa aula um pouco aí da dinâmica dos fatores que modificam o relevo terrestre, fatores endógenos ou fatores internos, fatores exógenos ou fatores externos, um pouco aí de algumas palavrinhas como placas tectônicas, intemperismo e aqui os tipos de rocha. Ficamos por aqui então, galera. Até mais. A resposta para esse fato é que, apesar do terremoto no Haiti ter sido de uma magnitude menor, o Haiti é um país extremamente pobre e não preparado para essas catástrofes naturais. Diferente do Japão, onde o terremoto de 11 de março de 2011, que afetou a usina inclusive de Fukushima, apesar de ter sido de uma magnitude bem maior do que o terremoto de 2010 no Haiti, o Japão é um país extremamente preparado, onde já tem prédios que são preparados, a população é preparada para essas possíveis catástrofes. Logo, acabou acontecendo bem mais mortes no Haiti em um terremoto de magnitude menor que o Japão, que teve uma magnitude maior, só que um menor número de mortes. A respeito desse assunto de dinâmica interna da Terra, existem alguns questionamentos
Como, por exemplo, por que não existem vulcões ou terremotos no Brasil? O Brasil está situado no centro da placa sul-americana, logo não está no limite das placas tectônicas, impossibilitando a ocorrência de terremotos e vulcões. Uma outra pergunta era que muito se fala que antigamente nós tínhamos uma única massa continental. Há 200 milhões de anos atrás, os continentes formavam uma única massa da Terra. Qual era o nome dessa massa continental? Essa massa continental, esse único continente, ele era denominado de Pangeia. E esse único continente, a Pangeia, com o passar do tempo, foi se fragmentando e dando origem à configuração atual dos continentes que nós conhecemos.